Você é quem você gostaria de ser? E se a resposta que vem na sua cabeça for automaticamente não, o que tá te impedindo de ser essa versão que você quer tanto ser? E se a resposta também for não sei, o que você tá fazendo no seu dia a dia, nas suas escolhas, pra encontrar essa versão e esse caminho e esse senso de pertencimento e de alívio de tipo, ufa, agora eu tô mais perto de uma versão que tá condizente com os meus princípios, com os meus valores, com as coisas que eu acredito. O que são as coisas que você acredita? Qual é a sua noção de conforto? São coisas que, pra mim, tiveram que ser muito construídas, porque eu parti de um lugar que a versão que eu era é muito diferente da versão que eu sou hoje, e ela é diferente até da versão que eu achava, assim, anos atrás, da versão que eu tinha como ideal, é completamente diferente de como eu sou hoje. Não completamente, vai, mas é bem diferente. A versão que eu quero ser hoje, aí sim, ela é completamente diferente da versão que eu imaginava que era a que eu queria anos atrás, sabe? Nesse episódio, eu vou trazer uma reflexão, contando um pouco mais sobre a minha trajetória, que é uma coisa que me perguntam muito, e eu falei um pouco mais sobre isso no primeiro episódio, o piloto desse podcast, mas eu acho que dá pra aprofundar um pouco mais e trazer em uma abordagem diferente, assim. Então, eu espero que esse episódio ajude vocês de alguma forma. E antes da gente começar, né, vamos dar um contexto aqui do lugar. Tô na varanda de casa. Pra quem ainda não conheceu, mas já tiveram alguns episódios aí que eu gravei aqui. E olha isso, como a minha planta tá linda, gente. Ela tá tão grande. Tô tão feliz. Essa aqui é a Comigo Ninguém Pode. E olha, ela tem aquela folha, é uma folha grande, e aí ela tem várias pintinhas, e eu não sei se vocês sabem, mas isso aqui é pra evitar predação, porque de herbívoros, né? Porque quando tem essas manchinhas, os bichos, tipo insetos assim que comem as plantas, às vezes olham e acham que a folha já foi predada. E aí eles não vêm comer, porque dá a impressão de que ela já tá comida, sabe? Enfim, eu gosto muito dela, e tem uma costela de Adão aqui também. Eu acho que as duas são exóticas, mas é isso, já tenho elas faz muito tempo. E elas gostaram muito daqui, então elas estão muito grandes. E aí atrás de mim tem várias plantas também, porque tem uma pedra que fica no quintal aqui da casa onde eu alugo. E aí eu tô na parte de cima da casa, então pego uma parte de cima aqui da pedra que tem várias bromélias e várias outras plantas. E aí pra lá é tudo cheio de mato também. Então eu amo muito essa varanda. E aí é daqui, geralmente, que eu trabalho. Tava trabalhando agora, parei pra gravar esse episódio, e eu tava muito ainda refletindo qual seria exatamente o tema que eu queria trazer, sabe? Ao longo da semana passada, final de semana. E aí esse me veio muito forte. Eu até fiquei pensando, nossa, mas acho que eu poderia falar sobre isso, ou sobre outros assuntos e tal. Mas esse daqui, ele veio, sabe quando vem de um jeito assim? E aí eu falei, acho que é isso. Talvez alguém esteja precisando ouvir. Pode ser que ajude alguém que esteja meio perdido, ou que não saiba muito bem por onde começar, ou que já tenha começado, mas que ainda não conseguiu encontrar esse sentimento que eu falei, né, do pertencimento. Então, bora lá entender de onde eu vim e como eu vim parar aqui. Bem, para contextualizar, o que eu quero dizer com a versão que eu era no passado é muito diferente da versão de pessoa, assim, né? De bagagem, de reflexões e de conhecimentos e de coisas que eu fui adquirindo e que me fizeram me tornar quem eu sou hoje, com as relações que eu tenho e tudo mais. Eu venho de um contexto de uma família que é essencialmente de uma ideologia de direita. E eu sou nitidamente uma pessoa de esquerda, né? Mas até pra isso eu tive que passar por todo um processo pra me entender como uma pessoa que não defende ideais neoliberais de imperialismo e de direita, extrema direita, enfim. Tudo isso foi muito complexo, né? Porque, querendo ou não, a nossa família é uma das nossas principais referências. E eu sinto que eu consigo comunicar bem. Hoje já trabalho muito bem essa comunicação, assim, com a minha família. E tem muitas coisas que a gente concorda, sabe? Muitas coisas que são bem alinhadas, mas em muitas coisas a gente diverge, né? Precisou, nesse processo, de muita teimosia da minha parte. E não é fácil. Não é fácil a gente ser diferente do nosso contexto familiar. Inclusive em termos profissionais, assim. Então, eu já comentei aqui que meu pai tem restaurante, né? A minha família é muito desse ramo de restaurante, de produção de eventos e coisas relacionadas. Então, muito disso eu trago pra mim hoje e me influenciou de forma positiva em muitas coisas. Mas não tinha tanto uma referência pra mim nessa área socioambiental e de ativismo, de mudanças climáticas e tudo mais. O mais próximo que eu tinha disso é a minha avó, que foi professora universitária. Hoje ela ainda dá uma disciplina na UFSCar,
que chama Químicos na Cozinha, uma eletiva. E ela era professora de Química na Universidade Federal de São Carlos. Então, o mais próximo de uma referência seria minha avó nessa área, assim, de pesquisa, de universidade, de querer ir para uma universidade e desenvolver um pouco mais essa área acadêmica, assim, na minha vida, né? E, inclusive, de ter me influenciado a escolher a UFSCar como a minha faculdade. Mas eu não tinha tanto esses referenciais, sabe? Eu parti desse contexto de uma cidade pequena, então eu sou de São Carlos, que é interior de São Paulo e tem uns 250 mil habitantes, assim. E eu estudei minha vida inteira em escola particular. Tudo isso sempre com muito apoio externo, assim, seja de bolsa ou até da própria direção mesmo da escola, sabe? Pelos meus pais terem muitos amigos ali e tudo. A gente sempre teve muito apoio para conseguir estar nessa escola particular. Por conta disso, esse contexto já não era... Eu já não me sentia muito pertencente ali, porque a realidade das pessoas era muito diferente da minha, né? As pessoas viajavam mais de uma vez por ano, muitas dessas viagens eram para o exterior. Para vocês terem uma noção, eu nunca saí do país, até hoje. Quero muito ainda ter essa oportunidade e tudo, mas até então não foi uma prioridade na minha vida. Eu nunca tirei carta de motorista, porque eu nem imagino quando eu vou conseguir ter um carro. Sempre tiveram outras prioridades que vinham acima de gastar o meu dinheiro, que eu fui conseguindo depois, né, conforme eu fui ganhando essa autonomia financeira, que vieram antes, por exemplo, de tirar carta. Esse ano eu não quero que passe. Não quero que passe desse ano eu tirar a carta. Até o final desse ano eu teria uma CNH. Mas eu acho importante dar esse contexto pra vocês verem que não é tudo tão preto no branco também, sabe? Não é tipo, ai, fez uma escola particular, então, consequentemente, já tem todos os privilégios atrelados a isso. Não necessariamente. Claro, eu fui muito mais privilegiada em muitos contextos do que muitas outras pessoas. Ter esse acesso à educação me abriu muitas portas e muitas possibilidades, inclusive da Universidade Federal, né? Então, a escola que eu estudava seguir o sistema lá do poliedro, então é muito focado para passar no vestibular. E até mesmo a escolha da graduação em biologia também foi uma coisa que eu tive que ser muito teimosa, porque no meu contexto mesmo, assim, nenhum amigo meu do terceiro colegial, amiga minha, decidiu fazer biologia. Ou até mesmo cursos parecidos, assim, nessa mesma área, né? Geralmente era medicina, engenharia, administração, até mesmo publicidade e propaganda, enfim. Eram mais esses os cursos, né? Então, quando eu falava que eu queria cursar biologia, geralmente a resposta era muito tipo, ai, mas o que você quer ser, sabe? Você não vai ter dinheiro, você vai ser desempregada. E eu, tipo assim, não, é isso que eu quero fazer, sabe? Eu vou dar um jeito, tem várias outras maneiras. Pra mim, nunca vi o dinheiro como mais importante, mas claro que ele é importante, não tem como, né, a gente ter paz nessa vida se a gente não tem o mínimo de estabilidade financeira. E muito disso eu tive que aprender muito na prática também, porque apesar desse contexto que eu falei, né, de não estar tão inserida nessa escola particular, também nunca faltou nada em casa. Tipo, nunca faltou comida, nunca faltou água, sabe? Então, também venho desse contexto muito privilegiado nesse sentido. Mas, bem, vamos partir daí. Que eu acho que também ajuda a quebrar um pouco essa noção de que, ai, nasci assim. Nasci pronta pro ativismo, nasci super consciente e super dentro de todas as pautas de diversidade, de sociais e tudo mais, sabe? Eu vivia nessa bolha. Eu não tinha muito contato com outras formas de vida e com outras realidades, né? Sempre morei num contexto, uma moradia sempre muito boa, estruturada e tal. Então, eu não tinha tanta noção da realidade mesmo. E aí, o que me trouxe essa noção de realidade, primeiramente, foi a Universidade Federal. Se você ainda tá no ensino médio aí, tentando decidir, universidades particulares também têm ótimas universidades particulares. Eu acho até ruim esse preconceito, né, de pessoas que falam que, universidade particular não tem muito valor, ou, sabe, alguma coisa assim. Não tô dizendo isso, só tô falando que, pra mim, ter feito uma federal foi muito importante. Porque me possibilitou conhecer pessoas muito diferentes da realidade que eu vivia antes. Isso fez com que eu fosse ganhando esse pensamento crítico e entendendo um pouco mais sobre o mundo e como ele funciona, né? Quando eu entrei na faculdade, que eu sinto que eu comecei a colocar o meu ativismo em prática. Até então, o máximo que eu tinha feito era que eu contei pra vocês no episódio sobre que medo é esse de envelhecer, né? Que a primeira vez que eu lembro de ter tido empatia e ter me mobilizado por uma causa foi vendendo bijuteria, passeando com cachorro da rua lá de casa, vendendo perfume, sabonete, umas coisas assim que eu fazia com umas plantas lá, com as meninas lá da rua que eu morava. Essa foi o meu primeiro referencial de projeto que eu fiz, assim, por um bem que era além de um benefício próprio, né? E isso eu tava, eu acho que na quinta série, assim. Mas
Mas depois disso, não teve muita coisa. Tipo, eu vendi essas coisas pra doar pro asilo. Acho que eu nem fechei o raciocínio. E aí eu vendi essas coisas pra arrecadar doações pra doar pro asilo, porque eu tinha visitado um asilo com a minha avó, que uma amiga dela ficava lá no asilo. E aí ela ficava num asilo que ele tinha condições mais precárias, assim. Então eu pedi pro pessoal do asilo fazer uma lista de coisas que precisava, talco, fralda, produtos de higiene, coisas assim. Juntei o dinheiro, fui na farmácia, comprei, fui lá doar. A gente fez um café lá, foi super gostoso e tal. E aí que eu percebi, nossa, é muito legal fazer isso pelas pessoas, né? Partindo daí, anos se passaram. No ensino médio, foi totalmente focado na questão do vestibular. Entrei em biologia. Entrei nesse novo mundo que eu contextualizei aqui, né? Já no meu primeiro ano da biologia, mais pro final do ano, eu comecei a sentir que não fazia mais sentido pra mim comer carne. E isso tava me fazendo mal, ao ponto de que eu tava comendo menos. E eu já sou uma pessoa magra, sempre fui essa pessoa com esse... Como é que fala isso? Biotipo magro. Nunca foi bom eu reduzir a quantidade de comida que eu como, né? E aí tava me fazendo mal comer menos e não substituir essa proteína. E aí, na UFSCar, já tinha a opção vegetariana. Então eu comecei a optar pela opção vegetariana do bandejão do restaurante universitário da UFSCar, porque apesar de eu morar na mesma cidade que eu fiz faculdade, eu passava o dia inteiro na faculdade. Então eu ia de manhãzinha, almoçava lá no bandejão, passava o dia inteiro, assim, às vezes até à noite, porque eu treinava atletismo, fazia outras coisas, e aí só aí que eu voltava pra casa. Então eu podia escolher os lanches que eu ia levar e o que eu ia comer lá. Depois eu voltava pra casa e geralmente tinha uma refeição já com carne, e aí era essa refeição que eu não tava substituindo da maneira correta. E aí eu criei a coragem de decidir em casa mesmo, de falar, olha, não vou mais comer isso, e já vim com alternativas. Já vim com... No começo eu só comia hambúrguer congelado, assim, aqueles ultraprocessados mesmo de... e de proteína vegetal, assim. E aí era desde soja, tinha também de grão de bico, tinha de lentilha, mas ele era processado, né? Não era feito em casa. Então também não era a melhor fonte de todas. Eu comia muito ovo também, pra substituir. Nisso, a gente já percebe aí um fator que me motivou a tomar essa decisão. Então, muita gente hoje, agora se passaram 8 anos desde que eu tomei essa decisão, e já falei pra vocês que em alguns contextos eu ainda como carne de peixe, mas é a única que eu abro exceções, vez ou outra, em comunidades tradicionais e essas viagens que eu faço e tudo mais. Mas, no geral, a minha alimentação, ela é sem carne e prioritariamente à base de plantas. Mas não é sempre também que eu consigo. Vira e mexe, acaba comendo um queijo, acaba comendo alguma coisa assim. Muita gente me pergunta como, né? Como eu consegui fazer isso e tomar essa decisão e tal. E eu acho que vai muito nesse lugar de você se conhecer mesmo, sabe? Se isso faz sentido pra você, você vai ter essa motivação de fazer. Então, eu olhava pra carne e eu via ali o bicho. Eu via ali o boi, eu via ali o frango, eu via ali o porco. E eu sempre gostei muito de porco, especialmente. Porco foi a primeira carne que eu parei de comer. Antes até disso da UFSCar, tá? Teve um Natal da minha família, antes de eu entrar na faculdade, que fizeram um porco no rolete, não sei como é que fala isso. É um porco que fica lá rodando. E aí eu ficava vendo aquele porco lá, e eu olhava pra cara dele, ele olhava pra minha cara. Ele não, né? Porque ele tava morto, coitado. Mas tava lá, tipo assim, pendurado, rodando, pra fazer a pururuca, né? Então ficavam jogando as coisas lá pra ele ficar crocante e tal. E aí eu não consegui comer aquele porco. E depois daquilo, eu não consegui comer mais nenhum porco. E nenhuma carne de porco, né? Então eu já vinha dessa coisa do incômodo. E aí eu fui associando isso com as outras carnes também. Só que eu só fui conseguir tomar a decisão quando, na faculdade, eu conheci pessoas que já não comiam carne, que me ajudaram com essas dicas de alternativas pra substituir e me informar com referências mesmo, sabe? Então, eu já tava cursando bioquímica, e aí isso me ajudou a ter um respaldo pra conseguir entender artigos científicos que falavam sobre isso e entender que não fazia mal pra saúde. Muito pelo contrário, faz bem pra saúde se for feito de uma maneira legal, da maneira correta. E aí, como eu era do atletismo, da UFSCar, a gente tinha direito também, né, ganhava lá, uma consulta com um nutricionista, acompanhamento com um nutricionista. Foi a primeira vez que eu fui uma nutricionista e eu falei pra ela, olha, eu não quero comer carne, eu preciso de uma substituição saudável. E aí ela não era especializada, então ela também veio com essa, tipo, vai fazer mal pra sua
saúde, nananã, sua ferritina que já é baixa e tal. E aí veio de novo essa coisa minha da teimosia de falar, olha, as minhas referências dizem que isso não é verdade e que tem como fazer, então vamos fazer e tal. E aí ela também foi pesquisar mais, entender mais e me trouxe uma dieta que coubesse ali, que fizesse sentido. Mas até então eu ainda comia muito ovo. Hoje eu já vejo muito mais substituições e me alimento de muito mais outras coisas para além do ovo. O ovo acaba sendo mais uma coisa, tipo, mais esporádica, assim. Essa foi a primeira vez que eu lembro de sentir esse desconforto e agir pela mudança. E aí, isso me fez muito bem. Então, um ponto que eu quero chegar aqui, contando essa história toda, conforme você vai fazendo essas transformações na sua vida, esses hábitos e essas mudanças de hábitos que muitas vezes perfis de sustentabilidade, pessoas da área falam, que é importante a gente adotar essas mudanças de hábito, mesmo pequenas na nossa vida, a gente não faz isso pelo ambiente e pelas pessoas necessariamente. Eu, pelo menos, não faço. Eu faço por mim. Eu faço pelo meu senso de liberdade. Tem também um episódio que eu falo só sobre alimentação. Alimentação e liberdade, eu acho que chama o episódio, tá aqui. Se vocês tiverem curiosidade de me ouvir mais tempo falando sobre isso, que eu já vou fechar esse tópico aqui. Mas eu me senti muito mais livre com essa escolha, sabe? Eu me senti no poder dessa escolha. E eu lembro, até hoje, né? Eu tenho que corrigir muitas vezes a minha avó, quando ela fala, tipo, ai, tadinha, porque tem aqui o almoço todo, você não pode comer a carne. Eu falo, vó, não é que eu não posso. Eu escolhi não comer a carne. Eu não sou nenhuma tadinha. Eu tenho a opção aqui na minha frente. Eu tenho o privilégio de poder olhar pra carne e falar, eu não vou comê-la. Eu vou optar por uma outra coisa. Então, isso vai dando pra gente um senso de autonomia, de autoconhecimento e de entender o que a gente quer pra gente, o que a gente quer pra nossa vida. Tira um pouco esse peso e essa ansiedade de que o mundo é essa coisa muito louca que a gente não consegue controlar. Então, eu nunca vou conseguir controlar a dieta de todo mundo. E eu acho isso até bem absurdo. Tipo, pessoas que são adeptas ao veganismo, que eu sou muito simpatizante a todo movimento, que não é só sobre dieta, né? Também é todo o contexto político e tudo mais. Mas eu não acho legal a postura das pessoas que ficam culpando as outras pessoas e que ficam apontando o dedo, sabe? Porque eu não acho que é o nosso lugar. E eu acho que a gente já tem tantas das nossas liberdades tiradas da gente que é importante cada um entender o que é melhor pra cada um mesmo, sabe? O que é melhor pra você no seu contexto, o que vai te fazer sentir mais livre. Então as mudanças de hábito, elas vêm nesse lugar. E é por isso que eu também não acho legal ficar criticando pessoas que estão começando no ativismo. Porque eu comecei parando de comer carne. Eu comecei fazendo uma composteira na casa dos meus pais, com eles falando, isso não tem sentido nenhum, vai feder e não sei o quê. E mostrando pra eles, olha, não fede, até facilita a vida de vocês. E por um tempo, eles ainda mantiveram a composteira em casa, depois que eu saí de casa. Mas aí em mudanças, isso acabou se perdendo, hoje eles não têm mais. Mas você vai mostrando, conforme essa trajetória, até para as pessoas ao seu redor, você vai influenciando, né? Hoje eu trabalho com influência digital nesse meu trabalho de comunicação e eu consigo influenciar opiniões e coisas e reflexões, como eu estou fazendo aqui agora com você. Mas você pode fazer isso no seu dia a dia, sabe? Com pessoas que você encontra em feira, em mercado, com familiares, com amigos. Mas eu acho que sempre tem que estar nesse lugar dessa postura aberta, sabe? Dessa postura de não querer invadir muito a liberdade de outra pessoa. E aí, claro, essa liberdade, ela tem um limite. O limite é quando você afeta outra pessoa, né? E aí dá pra gente entrar no contexto mais amplo quando a gente fala desse lado da carne, que isso afeta muita gente, mas eu tenho plena consciência de que não vai ser eu ter parado de comer carne há 8 anos que vai resolver os problemas do mundo, sabe? Claro, o impacto que eu tive em 8 anos é muito menor do que uma pessoa que come carne. Só que isso não necessariamente me faz uma pessoa melhor do que essa outra pessoa, porque eu não sei o contexto dessa outra pessoa, sabe? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, enxergar essas mudanças de hábito nesse lugar de liberdade mesmo, sabe? Tipo assim, eu tenho a liberdade de compostar o meu resíduo, porque eu não vou fazer. E aí até hoje eu composto. Depois que eu comecei a compostar, é um caminho sem volta. A mesma coisa com cosméticos em barra. Cosméticos em barra eu comecei a usar porque eu falei, olha, existe uma alternativa sem plástico, que usa menos água pra shampoo, pra condicionador. Então, pra quem não conhece, existem formatos de você usar cosméticos que é em barra. Então, ao invés de você comprar um frasco, né, uma embalagem de shampoo de plástico que usa um monte de água pra ser produzida, você pode comprar ele sólido, compacto, sem plástico e usar. E aí você usa a água do banho pra
fazer espuma e tornar aquilo shampoo, entendeu? Então, pra mim faz muito mais sentido. E aí eu comecei também nessa, aí eu acho que foi um pouco depois, foi em 2020 que eu comecei mais forte mesmo com as mudanças de hábito, que foi também quando eu fiz a composteira, que eu comecei a usar os cosméticos sólidos, comecei a ser mais rígida no uso da ecobag. E aí hoje, pode ser, né, tem vezes que eu vou no mercado que eu esqueço a ecobag, mas no geral eu sou uma pessoa preocupada com isso, em evitar o uso desnecessário de plásticos descartáveis. E isso me faz muito bem, porque se eu não concordo com os plásticos descartáveis, por que que eu vou contribuir com isso? Isso vai me fazer mal, sabe? Me fazia mal, entendeu? Então, essa é a importância da gente ir se conhecendo e ir alinhando as nossas escolhas e atitudes e tudo mais pro que a gente acredita e pros nossos valores e tudo mais. Então, dentro disso tudo, eu fui começando esse ativismo, e aí isso eu já tava no final da graduação, já tinha feito ali algumas iniciações científicas, mas estava precisando também de grana. E aí eu passei no processo seletivo que eu tinha sido indicada, porque eu já tinha começado a criar conteúdo, em uma consultoria de sustentabilidade em São Paulo. E aí essa consultoria de sustentabilidade é principalmente produção de relatórios de sustentabilidade para empresas, treinamentos de diversidade, várias coisas muito legais. As donas da Rica Sustentabilidade são umas queridas, eu aprendi muito, conheci pessoas incríveis, mas ainda não era aquilo. Como eu senti que ainda não era aquilo? Quando eu pegava para escrever os relatórios, muitas vezes eu queria trazer de um jeito que mostrasse o real impacto daquela empresa. E aí muitas vezes tinha um retorno do cliente que era tipo, ai, mas vamos deixar esse dado um pouquinho menor. Ai, vamos tirar esse dado, já que, por exemplo, rejeito, que era resíduo que não era separado. Então não era um que ia para compostagem, um que ia para reciclagem, né? Ia tudo meio junto e misturado. E aí, ao invés de diminuir de um ano para outro o rejeito e aumentar a separação do resíduo, que é o que a gente quer para o meio ambiente, aumentava. E aí, ai, vamos deixar de fora, meio de fora esse dado, vamos deixar ele menor, um pouco mais oculto ali, sabe? Uma coisa mais discreta. E não era essa postura que eu queria. E eu entendo todo o contexto de toda a produção de relatórios e de todo esse mundo corporativo, mas eu não me encaixava ali. E aí pode ser que a sua versão ideal seja trabalhando em uma consultoria de sustentabilidade, seja trabalhando em sustentabilidade corporativa e mudando a realidade de empresas, talvez até fundando uma empresa que seja verdadeiramente socioambientalmente responsável. Existem muitas que eu posso listar aqui, e muitas que eu já trabalhei, enfim. Então eu gosto dessa área e foi muito importante pra mim, mas eu sentava pra fazer o relatório e eu não conseguia, eu travava, me dava ansiedade. E aí eu comecei a ter crises de ansiedade, e aí eu passei numa psicóloga e foi aí que eu tive o diagnóstico de TDAH. E aí eu fiz o quê? Me mediquei pra conseguir me encaixar nesse contexto. Só que o medicamento me fez muito mal, o medicamento de TDAH. E não que todo medicamento faça mal e que todo contexto. Às vezes pode ser que você precise, né? Não sei. Mas pra mim, não foi bom. Eu tava tentando me encaixar e me enfiar num lugar que não era meu. Entendeu? Então, quanto mais você vai sentindo essa resistência e essa coisa e o seu corpo dando sinais, às vezes até o nosso corpo dá sinais. Nesse caso, eu tava tendo crise de ansiedade. Pra quem não sabe, você fica chorando sem parar, o corpo todo treme, é horrível. Então, não tava encaixando. E aí, eu decidi mudar. E o que me ajudou foi que eu recebi uma proposta da Samsung, e aí eu enxerguei a criação de conteúdo que eu já tava fazendo ali como uma possibilidade de vida pra mim. E como uma versão minha que eu acreditava mais, porque eu sempre acreditei muito na comunicação como uma ferramenta de mudança, né? Uma ferramenta de transformação socioambiental. E é o que eu gosto de fazer, sabe? Tanto que depois, quando eu fui ter o burnout, que aí já vou entrar nessa parte, mas assim, eu sinto que isso me define muito, assim, sabe? Eu sinto que meio que esse é meu propósito. Então, na comunicação eu consegui me encontrar. Mas mesmo dentro da comunicação e desse mercado de influência, né, de influenciadores, ele é muito amplo. E tem muitas vidas e muitos contextos e muitas formas de trabalhar que você pode ter. Ainda tava se formando, assim, um nicho de sustentabilidade, sabe? Então ainda não era uma coisa tão definida, era uma coisa meio incerta, e aí tinha que falar vários nãos. Não é que tinha que falar, eu falava vários nãos, porque é isso, eu nunca me senti confortável em fazer publicidade para uma marca que eu não acredito, no trabalho de pessoas que eu não acredito, sabe? E não necessariamente são pessoas ruins. Tem muitas marcas que têm áreas de sustentabilidade com pessoas incríveis e que fazem mudanças, mesmo que pequenas, grandes lá dentro, sabe? Que para aquele contexto são grandes mudanças e que são necessárias. Mas não é o meu papel, não era o meu lugar, entende? Então, eu acho que é muito importante a gente ir sentindo e percebendo esses sinais que o corpo dá pra gente, de
de que aquele não é o seu lugar. E aí eu tive outro momento desse com o meu burnout no final de 2024, que foi o que me motivou também a mudar aqui pra Ilhabela, que era uma coisa que eu já comentei em outros episódios, que desde pequena eu sempre sonhei em morar na praia. Então, já era uma coisa que eu idealizava há muito tempo e que eu só não tinha feito ainda, que eu tinha mudado pra São Paulo, por questões financeiras mesmo e de trabalho, sabe? Porque eu precisava fazer aquilo, precisava ganhar ali um currículo, experiência, trabalhar com as coisas, e foi ótimo pra mim, eu aprendi muita coisa, mas eu cheguei em um lugar que eu tinha acabado de ser premiada, como eu ganhei um prêmio de micro-influenciadores digitais da Secom de 2024 na área de sustentabilidade. Aquilo foi muito gratificante pra mim. Só que ao mesmo tempo, eu olhei para aquele prêmio e eu olhei para onde eu tava e os eventos que eu tava frequentando e a vida que eu tava levando em São Paulo, de muita correria e de produção de conteúdo endoidada e às vezes falando de coisas que eu nem queria muito falar, mas aí eu falava e vários outros contextos que culminaram no burnout, que aí foi outro, e eu já tava tendo crise de ansiedade, né, também. Mas eu fui ignorando, fui levando, e aí também contexto financeiro que foi ficando mais apertado e tal, por conta disso, de eu não fechar a publicidade com qualquer empresa e eu querer fazer, ajudar todas as ONGs e todos os problemas que tinham e falar sobre todos os problemas, enfim, culminou no burnout e exaustão. Parte desse burnout, dessa exaustão, foi porque exige um esforço muito grande a gente ficar tentando se encaixar e se enquadrar e se esculpir pra caber num lugar que não é o nosso lugar, entende? Agora que eu tô num lugar que eu sinto que eu caibo mais e que eu tô muito feliz com a profissão que eu tenho de criadora de conteúdo, que eu falo aqui, né, pela Green Bond, pro SOS Pantanal, com esse foco em conservação da biodiversidade, então entrando muito mais na conservação da biodiversidade, que eu sinto que é isso que eu amo fazer, sabe? Como bióloga, como comunicadora, considerando que a gente é o país mais biodiverso do mundo, enfim. Agora eu sinto que eu tô muito mais pertencente. Então, se eu tô me sentindo melhor, eu não tô mais tendo crises de ansiedade, não é porque necessariamente eu tô trabalhando menos. Ano passado, tiveram momentos que eu tava trabalhando, acho que até mais, ou igual, o do pré-burnout. Só que eu não tive burnout. Por quê? Primeiro porque eu agora reconheço esses sinais e sei quando eu preciso parar antes. Então, eu falei, né, ano passado eu tava com o perfil da Nativas Brasil também, junto com o do SOS Pantanal, mais o meu perfil. Então, tava realmente muito pesado e muito trabalho, mas eu acho que se fossem coisas que eu não gostasse de trabalhar, eu já teria tido outro burnout, entendeu? Porque tava um pouco mais fácil, porque eu não tava precisando desse esforço pra me encaixar. Eu já tava me sentindo pertencente, entende? Apesar de que ainda não tava saudável e hoje eu acho que eu já encontrei um equilíbrio mais saudável, ainda não tava tão pesado como tava em São Paulo. Porque em São Paulo eu tava tentando ser uma influenciadora em um formato e levar um estilo de vida que não é o que me faz bem. Os sons, os barulhos de São Paulo já me incomodavam muito. Eu levantar da cama já era desgastante, entendeu? Pra ter uma vida que não era a vida que eu queria ter. Então, ir percebendo isso e aí buscando outras referências, aí como que eu fui buscando outras referências? As viagens que eu falei, que aí eu fui conseguindo também por meio de trabalho, então os últimos episódios foram totalmente sobre isso, nem vou entrar muito nesse detalhe, mas os turismos de base comunitária e essas coisas que foram me trazendo outros pontos de vista. Quando eu fui pros Lençóis Maranhenses com a Viva Lá, que é uma agência também de turismo, de ecoturismo e turismo de base comunitária, eu conheci o silêncio, porque nas dunas você não ouve nada, né? Até diferente de uma floresta, que você tem os sons da floresta e tal. Nas dunas, lá dos Lençóis Maranhenses, que são as dunas... Olha o galo. Que são as dunas, as poças de água e tal, você quase não escuta nada. Você escuta, às vezes, o mar lá do fundo e é isso. O galo tá querendo participar, não sei se tá dando pra ouvir. Mas ali eu percebi, cara, olha isso como o silêncio me faz bem. Olha como o barulho de São Paulo me faz mal. Isso também contribuiu pro burnout. Foi aí que eu fui me entendendo uma pessoa mais sensível e que São Paulo não era necessariamente o melhor lugar pra eu morar. E aí, como eu já tinha tido essa base e construí um currículo e uma carreira que me permitiram sair desse polo que é São Paulo, que muitas vezes a gente é puxado pra lá por essas questões de trabalho mesmo, né? Oportunidade e tudo mais. Mas aí, como eu já tava bem estabelecida e já tinha entendido que não era isso que eu queria, eu consegui fazer essa mudança pra ilha. E aqui, claro que assim, no começo também foi difícil e também tive umas crises iniciais ali de ansiedade e umas coisas assim, de adaptação mesmo, de
desacelerar e de deixar essa forma de viver que não tava se encaixando pra mim, pra vir pra essa, que é a que eu me sinto mais pertencente hoje, também foi todo um processo, né? Também não foi fácil. Eu sempre sigo por uma frase que é: se tá ruim, tipo assim, às vezes você chega num ponto, tipo aquele meu do burnout, eu já tava no fundo do poço. Eu falei, daqui não dá pra piorar. Entendeu? Daqui só dá pra melhorar, só vai ter como eu ganhar, porque eu já estou no fundo do poço. As escolhas que eu fizer, elas precisam estar mais alinhadas com quem eu sou, com o que eu gosto, com o que eu acredito, e aí foi isso que culminou essa decisão, entendeu? E que foi me dando esse senso de liberdade de entender o que é conforto pra mim. Porque assim, mesmo essa mudança pra ilha, inclusive aqui onde eu moro, que é um lugar um pouco mais afastado, um pouco mais perto da mata, mais longe do centro mesmo da cidade, pra eu ir no mercado exige planejamento. Então eu saí assim, pensa, eu morava na Brigadeiro Luiz Antônio, quem é de São Paulo pode ser que saiba, que é uma avenidona que corta a Paulista. Então eu saí do caos, só que era um caos que eu tinha o mercado atravessando a rua, o Pão de Açúcar gigante, atravessando a rua, era só atravessar, tava lá. Farmácia, 2 quarteirões pra baixo, restaurantes, vários, e quilos, e o Ibirapuera, que eu podia correr, e várias coisas. E aí eu vim pra esse contexto aqui na ilha, morando afastada. Lá eu também morava em prédio, né? Então a água era encanada, não faltava água. O gás também era encanado, não tinha que trocar o gás. Até então eu tinha morado em apartamento. E na casa dos meus pais, até então, não tinha tido que lidar com o planejamento com o botijão de gás. Tipo assim, de o quanto usar, e de comprar, e de trocar e tudo mais, né? Morando com eles eu tinha esses privilégios. E aí, em São Paulo, era tudo encanado e tal, então também não tinha que me preocupar com isso. E aí eu vim pra cá, aqui às vezes falta água, a água aqui é de caixa d'água. Logo que eu me mudei, teve todo um problema na fiação, e aí eu fiquei sem ar-condicionado e sem geladeira na onda de calor mais bizarra aqui da ilha, que eu experienciei aqui até agora. Tiveram muitas coisas que foram muito desafiadoras e que foram muito diferentes do que eu tava acostumada. Tipo, aqui pra eu ir pro mercado, eu tenho que pegar um ônibus e pelo menos, nem sei quanto tempo, assim, tem um mercadinho mais próximo, mas as coisas são mais caras. Mas aqui, que ainda é meio perto de onde eu moro, mas não dá pra ir andando, entendeu? Não dá pra eu ir andando no mercado. Não dá pra eu ir andando numa farmácia. Aqui quase nada entrega. Poucos deliveries. Tem 2 deliveries que a gente conhece. Um é de um mercado que ele entrega aqui, mas fica bem mais caro. E uma esfirra. Eu saí desse contexto de iFood, de muitas coisas que, na visão de muitos, é conforto. E eu vim pra cá e eu encontrei um conforto muito diferente. Entendeu? E aí eu também fui reconstruindo essa minha visão de conforto e o que é confortável pra mim e o que não é. E aí eu fui readaptando e reconstruindo essa minha essa minha visão de conforto e de liberdade mesmo, sabe? De escolher viver de uma maneira que tá mais alinhada com o que eu quero, com o que eu acredito. O que me possibilitou isso também foram essas viagens, os livros que eu li, esses outros pontos de vista que me mostraram que isso não é um erro, né? Porque uma coisa que você vai encontrar também é muita resistência de pessoas que muitas vezes até te amam muito e que por te amarem e por elas terem outra visão de conforto e outra visão de sucesso e de várias outras coisas socialmente construídas, elas vão tentar te convencer de que isso não é bom pra sua vida. Então, muitas dessas decisões que eu fui tomando, muitas pessoas da minha vida, seja da minha família, amigos e tal, ficaram preocupados, assim, sabe? Se questionavam. E aí eu acho que até isso tem limite, né? Como você deixa, até que nível você se deixa afetar por isso e quais dessas opiniões são realmente válidas. Porque, é claro, pessoas que te amam é muito importante a gente ouvir, né? Seja opiniões sobre relacionamento seu, sobre contexto de vida, enfim, escolhas mesmo, né? Da nossa vida. Tem muitas opiniões que são válidas e tem muitas vezes que a gente precisa tomar um puxão de orelha e falar, olha, presta atenção, não é bem assim. E aí você fala, realmente, não é bem assim, sabe? Mas tem vezes que é só a pessoa com medo que não precisa ser o seu medo, sabe? Que não é mais o seu medo. E que você, na verdade, tá melhor assim. Que essa escolha vai te fazer bem de um jeito que talvez essa pessoa nunca vai entender. Porque pra ela, não é isso que é conforto, não é isso que é sucesso, não é isso que é bem-estar. Então, isso varia muito. Então, até mesmo o fato de eu morar aqui na ilha, muitas pessoas olham isso idealizando, tipo assim, é meu sonho também morar numa ilha. Ai, também queria, também é isso e tal. Mas será que é mesmo? Porque assim, eu tô aqui agora suando, tá super abafado o clima. Eu tô tomando um monte de picada de borrachuda, eu tô só ignorando. Eu já até passei repelente, mas assim, tô ignorando. Aqui tem muitos pontos disso, de morar mais afastada, né? Além dessa coisa da falta de água e tudo, não tem sinal de rede, de celular, de 3G, de nada. Então, se acaba a energia, eu que trabalho online, eu preciso pegar um ônibus correndo, ir lá pro centro, pra um café, pra alguma coisa, pra
conseguir ter sinal e conseguir ter internet pra conseguir terminar de trabalhar. Já teve vezes que eu tinha que entregar uma coisa às 6 da tarde, eu tava assim, pilhadona terminando, e aí 5 da tarde resolveu acabar a energia. E aí tem que sair correndo pra pegar o ônibus o mais rápido possível, e aí ficar esperando no ponto de ônibus, porque aí atrasa, e aí o ônibus ainda quebrou, aí atrasei a entrega, então tem todo esse estresse, tem toda essa coisa, e assim, eu ainda tenho a sorte de estar num trabalho que as pessoas são mais compreensivas e que elas entendem esse contexto, que também gostam muito de natureza e tal, e entendem o contexto de eu estar morando numa ilha. Mas tem uma amiga minha, por exemplo, que ela veio poucas vezes pra cá porque o contexto de trabalho dela não permite muito isso e também ela não tá disposta a passar por esse perrengue, sabe? Então, eu acho que meu ponto aqui é: se você tá alinhado com a versão com a qual te pertence, esses perrengues sempre vai ter. Independente do contexto e da vida que você tiver, você sempre vai ter os perrengues, sempre vai ter dificuldades, sempre vão ter coisas na vida que vão ser difíceis. E não é porque eu moro numa ilha que é tudo lindo, maravilhoso. Numa ilha. Às vezes eu posso fazer parecer isso nas redes. Não sei. Vou tentar me esforçar também pra mostrar mais os perrengues. Mas é que às vezes eu passo perrengues e eu não quero nem ficar matutando, quero nem ficar, sabe? Passou, uhul, sabe? Vida que segue. Mas tem muita coisa envolvida. A gente ficar idealizando e se comparando, às vezes não é nem saudável, sabe? E aí entra nesse ponto da comparação. Qual tipo de comparação que é saudável? Você está se comparando com alguém do mesmo contexto que você? Você está se comparando com alguém da mesma idade que você? Ou você tem, sei lá, 21 anos, eu fazia muito isso, 21 anos comparando com alguém de 36. Como você quer ter as mesmas conquistas de carreira e coisas de uma pessoa que é 15 anos mais velha que você, sabe? Tipo assim, teve 15 anos pra ela fazer todas essas coisas, e você com seus 21, tá assim, ai meu Deus, pelo amor de Deus, não vai dar tempo, não, sabe? Eu acho que idade nem é tão referencial assim, porque também você pode estar com 35, começando uma nova carreira e se comparando com alguém de 21 que já tá nisso há um tempo, ou sei lá, de 25 que seja, que já tá nisso há 6 anos. E aí você fala, nossa, mas essa pessoa com 25 tá nesse lugar e eu com 35 estou aqui. Tá bom, gata, mas assim, qual que é o contexto, entendeu? Então eu acho que a gente também precisa tomar cuidado com essas comparações e ter inspirações saudáveis, sabe? De maneira que você olhe e fale, tá, talvez essa pessoa seja um modelo que eu possa me inspirar de uma versão que vai ser parecida com uma versão que eu quero pra mim, porque não vai ser igual, entendeu? As pessoas são muito diferentes, contextos são diferentes, tudo é diferente. Então nunca vai ser igual. Enfim, acho que esse ponto também é bem importante. E aí, junto de tudo isso, como eu falei mais aqui de trabalho, desses contextos assim, também veio um pertencimento de relacionamento, sabe? Seja meu relacionamento com o Bruno agora, de namoro, né? Relacionamento afetivo, amoroso e tal, mas também de amizade. Todo o meu ciclo hoje de amigos, pessoas de trabalho, são pessoas que eu me inspiro, então são pessoas que quando fazem correções e quando pedem alterações e coisas no meu trabalho e críticas e coisas construtivas, fazem muito sentido pra mim ouvir, porque são pessoas que eu admiro, e são pessoas que estão em lugares que são versões que eu almejo ser um dia, estar um dia, entendeu? Oi, eu sou o Léo, editor dos vídeos da Cami aqui no canal, e nessa parte final do episódio dessa semana, a Cami teve um probleminha com o microfone, e o áudio acabou sendo captado direto na câmera, o que deu uma diferença de qualidade no áudio. E além disso, durante essa parte final da gravação, começou uma obra do lado da casa da Cami que foi bem difícil de sumir com ela no áudio. Então eu peço que vocês entendam esses perrengues e que no próximo episódio tudo vai estar normal de novo, tá bom? Valeu! Você vai conseguir encontrar e enxergar esse pertencimento conforme você vai tomando essas decisões, fazendo essas escolhas de pessoas, sabe? Muitas pessoas maravilhosas vão aparecendo na sua vida, no seu caminho, conforme você vai dando espaço pra isso e ocupando esses espaços e encontrando essas pessoas, sabe? E essas pessoas te encontrando também, porque tem essa coisa de atrair mesmo, que eu acho que deve ter, sabe? Não sei. Eu, às vezes, acredito um pouco nisso, que tem isso da gente atrair, sabe? Que a gente vibra, o que a gente pensa, o que a gente quer, muitas vezes atrai. Também isso. São pessoas que estão buscando a mesma coisa, que estão tomando decisões parecidas com a sua. Então, é claro que você vai se identificar mais com elas. É claro que você vai conseguir conversar muito mais com elas e se conectar muito mais. Os roteiros que eu faço aqui de expedição, que eu já fiz, por que os grupos conseguem se integrar tanto e a gente encontra tantas amizades? Nossa, tá um barulho de obra, eu espero que não saia. Não, tá tudo assim, ó. De repente, o caos. Bateria acaba, o barulho da obra, socorro. Mas vai dar certo, vou conseguir terminar, fechar o raciocínio, porque essa é a parte mais legal. É claro que você vai se identificar muito mais com essas pessoas, então
nesses roteiros e nessas coisas que eu faço, né, nessas vivências, geralmente o grupo se integra muito nessas expedições e tal. O grupo se integra muito porque são pessoas que tomaram a decisão de fazer aquela expedição em primeiro lugar. Então, são pessoas que já estão abertas àqueles conhecimentos, que já estão pensando coisas. E aí, quando você troca referências, experiências, conhecimentos, indicações de livro, de série, de filme, de documentário, isso tudo vai enriquecendo. A gente é uma soma também das pessoas com quem a gente convive, né? O que é o trabalho também, se não feito por pessoas, né? Claro, a gente tem aí agora a inteligência artificial, mas ela nunca vai fazer o trabalho de uma pessoa. Também tem isso. Você vai se encontrando muito mais. Foi nessa empreitada, né? Nessas coisas de mudanças e de escolhas de trabalho, de coisas que eu queria fazer, e de realização de sonhos e coisas, que eu conheci o Bruno, que é a pessoa que eu me relaciono hoje, que eu moro aqui, que eu divido essa casa. E, enfim, meu namorado. Tudo isso vai se somando e você vai conhecendo essas pessoas. E eu sinto que quando a gente está alinhado com a nossa verdade, então o que seria essa nossa verdade, né? Como encontrar isso? São as coisas que deixam a gente empolgado, são as coisas que dão sentido para a nossa vida e que fazem a gente querer continuar acordando e trabalhando e fazendo as coisas. Tipo, eu olho para a conservação da biodiversidade e, por exemplo, quando eu estava lá no Pantanal, que eu vi o filhote de arara e as onças e tudo, teve também o lado desgastante, entre aspas, porque pra mim é muito legal esse trabalho, sabe? Mas tem um lado também que eu fico no computador todos os dias produzindo conteúdo e que pra muitas pessoas pode não ser o trabalho ideal e pode não ser o trabalho dos sonhos, sabe? E claro, também tem momentos que eu falo, nossa, que saco, tem que fazer isso, ou nossa, que saco, tem que fazer aquilo, até porque eu me livro, né? Até o podcast aqui, que é uma coisa que eu amo fazer, é claro que tem momentos que é difícil, mas pesa muito menos esse difícil, porque tá muito alinhado com o que eu acredito e com o que eu quero entregar pro mundo e com a minha motivação, sabe? Então, ficam muito pequenas essas coisas, essas dificuldades. Elas acabam não pesando tanto. Então, eu acho que é isso, assim, mesmo dentro da sustentabilidade, das mudanças climáticas e de tudo isso, mesmo dentro disso, ainda tem muitos caminhos e escolhas que você pode fazer. E muitas coisas com as quais você pode se encaixar e coisas que você pode não se encaixar tanto assim, sabe? É importante encontrando isso, movimentos, você também consegue encontrar muito isso. Então, conforme eu estou me engajando com ONGs, com coletivos, manifestações, com várias dessas coisas também, eu fui conhecendo mais pessoas, sabe? Me conectando. E tudo isso vai fazendo a gente ter um sentimento de alívio, um sentimento de pertencimento, um sentimento de acolhimento. São coisas muito importantes nessa luta, porque senão a gente enlouquece. Se não tiver as pessoas e os relacionamentos, a gente enlouquece. Então, vamos pelo menos enlouquecer juntos, né? Que é muito melhor. Conforme você vai seguindo aquilo que te empolga, as coisas que te empolgam, elas não são aleatórias, sabe? As coisas que te empolgam, elas estão conectadas com esse seu grande propósito, com essa coisa que você sente que você veio pra fazer isso mesmo, sabe? Quando você segue nesse caminho, que é o seu, sem ficar olhando pro lado e pra grama do vizinho, para as outras coisas, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Nesse processo de abrir mão, que você vai entendendo se é esse caminho mesmo, ou se você desvia, você vem um pouco pra cá, ou se em vez de abrir essa porta, você abre aquela, entendeu? Você vai redefinindo a rota, recalculando a sua rota, até você estar num caminho que é o caminho que você quer seguir mesmo. E aí, conforme você vai encontrando esses caminhos, as portas vão se abrindo. Se você tem que ficar fazendo um esforço danado para abrir a porta, talvez não seja a sua porta, entendeu? Então, pra que ficar se diminuindo para caber nesses lugares? Pra que ficar se medicando, no meu caso, aí pegamos só esse exemplo só pra mim, tá? Não necessariamente todos os medicamentos. Mas pra que ficar se medicando? Pra que ficar se diminuindo? Pra que ficar se prejudicando? Pra que ficar se machucando? Sabe? Não precisa. Às vezes só não é o caminho que é o seu. Você precisa mudar um pouco a rota. Você precisa abrir outra porta. Sabe? E aí você vai vendo as portas se abrindo, as pessoas aparecendo, enfim. E aí, pra fechar toda essa reflexão, a gente também mudar um pouco a cabeça de sair desse viés de competição. Então, quanto mais você enxergar as coisas como uma cooperação, ainda mais nesse caminho das mudanças climáticas, conservação de biodiversidade, sustentabilidade e tal, pautas sociais e tudo mais, quanto mais você sair desse caminho da competição, que é o que colocam a gente, né, que entrofam na nossa cabeça que a gente precisa competir,
ir pro caminho da cooperação e entender que as pessoas estão ali pelo mesmo propósito e que a gente se some, que a gente se conecta, se ajuda e coopera, também vai mudar muito a cabeça, sabe? No começo eu acho que eu tinha um viés mais de competição, bem no começo, assim, da trajetória, e aí eu fui entendendo que, na verdade, a cooperação faz muito mais sentido. Tenham tolerância com vocês mesmos, tenham empatia com vocês mesmos também, que muitas vezes a gente tem empatia com o mundo todo, com os bichos, com gente, com tudo, e às vezes falta empatia com a gente mesmo. Então também olhar para nossa trajetória, olhar para como tá a nossa vida hoje e entendendo o que dá para mudar, o que não dá, enfim. E aí, as indicações para fechar, enfim, que eu também já tô atrasada. A gente vai, eu e o Bruno, conhecer o navio aqui do Instituto, eu acho que é Instituto, do Paul Watson, que tá atracado aqui na ilha. Vai ser muito legal. E aí o nosso horário é às 3. E aí são 1h20, só que até a gente chegar lá demora e eu ainda nem sei. Então, enfim, vamos lá. Indicações. Uma Ecologia Decolonial, do Malcolm, porque isso muda ponto de vista, isso mudou a minha vida, e eu já indiquei ele uma vez, mas eu acho que cabe muito nesse episódio também. E esse aqui que eu li mais recentemente, que eu acho que eu ainda não indiquei aqui, não sei, mas A Terra Dá, A Terra Quer, do Antônio Bispo dos Santos, famoso nego bispo, que também muda muito perspectivas de vida. E queria indicar também o podcast da Lela Brandão, que eu não sei se eu já indiquei aqui, mas eu amo a diva, não perco um episódio, do Gostosa Também Choro. E da Marcela Ceribelli, e esses são mais focados em mulheres, tá? Mas, no geral, aqui são divas que me escutam, mulheres, então acho que tudo bem ter essas referências. Que é o Bom Dia Óbvios, da Marcela Ceribelli, também muito bom pra essa coisa do autoconhecimento e tal. E como é que chama? Vibes em Análise, também do André Alves e do Lucas Celi, acho que é. Muito bom. Adoro eles. E aí tem vários episódios que eu deixo na descrição certinho o episódio que ajuda também nesse caminho do autoconhecimento e tudo mais. E aí, como é psicanálise, faz muito sentido. E outra indicação também seria fazer terapia, né? E no meu caso, eu me encontrei muito na psicanálise. Também me ajudou muito nesses processos todos que eu falei aqui. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio mais reflexivo e de trajetória de vida. E comentem aqui o que vocês acharam, se vocês querem mais episódios assim. Esse veio assim, ó. Veio e foi, assim. As minhas anotações estão, tipo assim, mini tópicos, sabe? Foi vindo mesmo. Loucura. Mas é isso. Até o próximo episódio. Beijos.